Buenas, que tal? Eu sou Jéssica do canal Espanhol na Sua Viagem, o canal que te ensina o espanhol que você realmente vai usar na sua próxima viagem. E hoje o vídeo é bem especial. Eu vou contar aqui pra vocês a história de como surgiu o canal, de como tudo isso começou, que tem uma origem bem diferente do que você está imaginando. Eu recebo muita pergunta do pessoal sobre a minha vida pessoal, sobre o canal em si, como que surgiu essa ideia, e aí eu resolvi fazer esse vídeo para contar para vocês como é que surgiu o espanhol na sua viagem. Então, vem comigo! Eu acho que vou ter que voltar lá em 2009, mais ou menos, 2008 talvez, que foi quando eu vim para Curitiba para começar a faculdade. E lá na faculdade eles abriram a vaga para se inscrever nos cursos de idioma, de inglês, francês, de espanhol, tal. E tinha aquela cobrança, né? Ai, você tem que saber falar inglês, precisa do inglês, porque... E pra quem não sabe, eu sou formada em Química, tipo, nada a ver, né? Mas nada a ver com o que eu faço hoje em dia. E o seguinte, aí eu precisava do inglês, mas eu queria era fazer o espanhol, porque eu não sei explicar exatamente o porquê, mas sempre foi um idioma que eu queria aprender. Eu sempre vi o Brasil como uma mega de uma ilha no meio de um monte de hispano, e eles conseguem se comunicar, eles falam entre si, tiram sarro das diferenças, e a gente, apesar de ser um idioma muito parecido, fica ali boiando no meio da conversa, sabe? Então, e toda vez que o brasileiro diz, mas é eles que têm que aprender, eles estão vindo para o Brasil, eles que precisam aprender o português. Eu nunca concordei com isso. Eu vi uma necessidade, eu senti uma necessidade enorme de aprender exatamente por isso. Eram muitos lugares e essa vontade de viajar e tal. E eu via que era um idioma que podia me ajudar muito nisso. Mas aquela cobrança enorme, como é que você vai colocar no currículo que só fala espanhol, não fala inglês, só fala espanhol, né? E isso sempre ficou muito atrás de mim, me perseguia o tempo todo. Aí o que eu fiz? Foi em 2009, eu quero saber, se tem que fazer o inglês e eu quero fazer o espanhol, vou fazer os dois juntos. E comecei a fazer os dois. Terça e quinta inglês, segunda e quarta espanhol. E assim foi. Eu fiz 3 anos dessa forma no ensino bem tradicional, bem formal. Aquela aulinha 2 vezes por semana, 1 horinha ali e tal. E nisso fazendo a faculdade, em paralelo, né? E foi que terminei, em 2012 eu terminei os dois cursos e abriu a vaga para fazer a inscrição pro intercâmbio. E eu me inscrevi naquela total despretensão para ir para Espanha. Eu pensei, vou colocar, né? Vai que dá certo. E eu realmente não estava muito confiante. Faltava 1/10 da nota de corte para eu poder conseguir a vaga. Eu resolvi fazer mesmo assim. Fiz e tal e fui chamada. Funcionou, deu certo. E isso em 1 mês eu já tinha que estar com tudo pronto, embarcando para passar 1 ano na Espanha. Isso foi em 2012, setembro de 2012. Então eu fui para lá e a faculdade que eu entrei foi uma faculdade em Andalucia, bem no sul da Espanha. E é a região Moura, eu posto bastante coisa sobre lá, porque eu tenho um carinho enorme por essa região que eu morei e é muito, muito bacana. E aí, em 2012, eu fui de mala e cuia para a Espanha, sozinha, embarquei no avião e cheguei lá. E o que aconteceu? Como tudo não estava dando muito certo, né? Não podia ser assim tão fácil. Chegando lá na Espanha, o voo atrasou um monte e eu acabei encontrando um grupo de brasileiros, que eu fui de Curitiba a São Paulo, e em São Paulo eu encontrei esses brasileiros. E aí, eles foram para uma outra cidade, para uma outra universidade, e só eu, eram 5, e só eu ia para Jaén, que era onde eu ia fazer a universidade. E o voo atrasou, consequentemente eu perdi o trem e demorou uma cara para ter um próximo trem, porque Jaén é uma cidade pequena, relativamente pequena, então não tinha trem toda hora. Então o que aconteceu? Eu cheguei na estação e eu não conseguia nem comprar uma água. Então, sabe, e eles super grossos e tal, porque a pessoa que você está tentando se comunicar no idioma deles, muitas vezes eles não têm paciência.
E eu pensei, não te entendo, eu não te entendo, e virava as costas e saía. E eu, puta merda, passei 3 anos estudando e eu chego que eu não consigo comprar uma água, não consigo resolver o meu voo que atrasou para pegar o próximo trem para a cidade. Então, foi muito frustrante. Esse primeiro impacto, assim, foi horrível, horrível, horrível. E aí, dado todos esses problemas, eu peguei outro trem, só que eu cheguei 6 horas depois do previsto em Jaén, e eu tinha um tutor que ia ficar me acompanhando durante os primeiros meses lá na cidade. A universidade fornecia tipo um tutor, um aluno, que ele ia lá, recebia a gente, levava para o hostel, ajudava a encontrar casa, então isso era bem legal. Só que isso era para eu ter chego 6 horas antes. E eu cheguei de noite já não estava sem comunicação e tal, porque em 2012 não era tão fácil, né? Não tinha um Wi-Fi, eu nem sequer tinha smartphone, eu tinha um celular que mal e mal funcionava lá e depois de meses que eu consegui ter um celular lá. Então deu todo esse problema, então eu cheguei na estação de Jaén com aquele puta medo de não ter ninguém, né? Eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Meu tutor já não vai estar me esperando 6 horas, né? Por incrível que pareça, ele estava. Ele viu que eu não cheguei num trem e foi esperar o próximo, 6 horas depois. Então ele foi lá, me esperou e tal, e eu não conseguia conversar com ele. Tá, teve toda a situação, nervosa e pá. Mas, tipo, não saía, não conseguia, não travava. E você vê tudo que eu tinha aprendido, tipo, não servia pra nada pro momento que eu mais precisava. Eu tava indo morar fora, num país que eu sempre quis conhecer, que era pra eu estar fluente no idioma depois de 3 anos dedicados. E eu me dediquei realmente 3 anos, porque eu gostava do idioma, não era algo por obrigação. Eu fazia porque eu realmente gostava. E eu não conseguia falar, não conseguia conversar com ele. Cheguei lá no hostel, um monte de gente de tudo quanto é lugar e não ia. Não conseguia participar das brincadeiras, não entendia o pessoal dando risada. Então isso foi bem difícil, bem frustrante mesmo. E aí foi que eu decidi, eu vou aprender a falar. A questão não é muito mais de quando você decide aprender um idioma, é você aprender a se comunicar. Então eu decidi de uma vez por todas, eu vou sair desse ano de intercâmbio falando, me comunicando como uma nativa. Quero estar com eles nas festas e entender a brincadeira, entender o doble sentido. E era isso, então foi um ano de intercâmbio muito intenso e eu tinha decidido que eu ia aprender. Eu comecei a fazer curso lá de novo, que não era necessário, né? E eu convivi com muito brasileiro lá, vários brasileiros que não tinham tido o espanhol prévio, esse espanhol que eu já tinha estudado, e eles chegaram lá sem ter nada, sem conseguir nem se comunicar, para aprender o som das letras lá no intercâmbio. E aí eu convivi bastante com brasileiro lá, bastante, porque a cidade que eu morei lá tinha cento e lá vai cacetadas brasileiras, então a gente se esbarrava o tempo inteiro. E aí, como é que eu vou fazer para aprender um espanhol da rua falado, que eu queria, era o meu objetivo daquilo, eu vou sair desse ano falando perfeitamente espanhol como nativo. E aí eu comecei, estudei e tal, e comecei a fugir dos brasileiros de lá. Então, como eu era a única pessoa do meio ali que tinha um conhecimento de espanhol e de inglês, e acabou sobrando tudo para eu resolver. Então eu aproveitei a situação. O que acontece? Geralmente o brasileiro, quando está nessa situação de ter que falar, ter que colocar em prática, ter que se expor, né? Na hora de falar outro idioma, a gente sempre dá uma fugida, né? Tá? Contorna a situação. Não precisa, deixa que ela resolve. Então eu peguei, tá bom, se eu que tenho que resolver, e comecei a resolver. Então eu traduzia as coisas, tanto que meu apelido no intercâmbio ficou Google Translator. Eles sempre me chamavam de Translator. E daí tinha o grupo que não falava espanhol, que eles tinham o inglês como idioma, tinha os brasileiros que só falavam português e não falavam espanhol, e eu tava ali no meio tentando fazer a conexão daquilo tudo. Então essa parte da tradução foi um ano que eu
às vezes eu tinha que me trancar no quarto porque eu não queria falar com ninguém, porque eu não conseguia mais nem raciocinar, tipo, bugava o cérebro assim, não conseguia mais falar. Foi muito pesado, foi muito intenso, porque aí você vai resolver uma internet, por exemplo, a instalação de internet, que já é um saco. A minha internet aqui com meu marido demorou 1 mês e meio pra gente conseguir instalar. Imagina em outro lugar, em outro país que você nem tem direito, ainda tá fazendo o visto de permanência lá no país e tal. Aí você divide o apartamento com um britânico, com um espanhol, com um brasileiro, e daí você tem que ficar traduzindo tudo. Ah, aconteceu isso, isso e isso. Ah, a companhia isso, isso e aquilo. Então era bem difícil, porque eu tive um espanhol muito formal, da mesma forma que o inglês, eu também fiz um ensino muito formal. Então tinha várias coisas que eu não entendia. Aí a pessoa falando toda brava lá, o cara da internet xingando um monte, e você com aquela cara de taxa, assim, putz, o que será que ele tá falando? O que será que é essa palavra? E não ia, a comunicação era muito ruim no começo. Então isso eu cheguei metade de setembro, e até mais ou menos ali dezembro, a época de fim de ano, que foi as primeiras férias que eu tive, foi muito sofrido, nossa, difícil pra caramba. Aí tinha iraquiano, holandês, britânicos e tudo, e ninguém falava espanhol. E daí vinha tudo pra eu traduzir, pra pedir alguma coisa no bar, pra consertar alguma coisa na casa que quebrou, que não sei o que é da universidade, papelada de universidade. E daí, o que eu fiz? Chamou, eu ia. Precisava traduzir, eu ia. Precisava do espanhol, eu ia. Precisava do inglês, eu ia. E tudo que tinha pra fazer, eu dava um jeito de estar lá no meio, de ajudar o pessoal, porque eu estava aprendendo. Então, o que aconteceu? Todas essas situações que eu me forcei a estar presente, me fizeram aprender tanto o inglês quanto o espanhol ao mesmo tempo, simultâneo, né? Então, essas expressões que eu sempre falo aqui no canal, porque a gente precisa saber se expressar de uma forma que eles vão entender. Muitas vezes a gente acha que está sendo entendido e na verdade não, você está falando algo que só você entende. E para resolver burocracias, para resolver problemas, até em viagem, tipo, atrasou um trem, atrasou um voo, deu problema com assento, sei lá, qualquer coisa. As pessoas não têm a maior calma do mundo para conversar. Isso dificulta muito quando você não tem um idioma com a fluência falada, com a conversação mais apurada. Então isso fazia muita falta para mim. E aí já começou a melhorar em dezembro, o negócio já foi melhorando, né? Então foi setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses que eu peneei para conseguir realmente desenvolver meu espanhol. Mas lá por dezembro, final do ano, começou a melhorar. E aí foi as primeiras férias. E a gente começou a viajar, porque realmente viajar lá é muito barato, desde aqui, a mochila com vários países que eu visitei lá, então a gente conseguia resolver tudo isso e eu sempre lá, resolvendo, passagem, isso e aquilo para todo mundo. Foi mais ou menos nessa época que passou a não mais me incomodar isso. Então eu já não precisava me forçar a estar nessas situações desconfortáveis que eram antes. E agora passou a ser prazeroso. Eu gostava de estar no meio, eu gostava de traduzir, eu gostava de ficar ali falando, conversando. E foi aí que eu consegui aproveitar muito melhor as viagens do que o pessoal que ia junto comigo. Ou até mesmo de outros brasileiros que a gente encontrava depois. Por quê? Aí eu já estava com um domínio muito, infinitamente maior. Em 4 meses eu consegui aprender, porque eu não tinha aprendido em 3 anos. Então aí eu desenvolvi realmente. Na volta das férias, foi começo o novo semestre, foi aquela temporada de prova e tal. E aí eu resolvi fazer o meu trabalho, ele trabalho de fim de grado, que chama na Espanha, que é o TCC que a gente faz. E eu resolvi, cara, tô no último, tô terminando a faculdade, vou fazer aqui. E vou defender aqui. Comecei um semestre inteiro de laboratório e tal. E consegui fazer meu trabalho de fim de grado. Tá, fui defender, né? Comecei e tal, e aquele nervosismo, né? Uma coisa é quando você fala que vai fazer, outra é a hora que tá acontecendo. Aí entrei para defender meu trabalho lá. Um dos avaliadores virou para mim e falou que me admira muito a tua coragem de vir fazer o teu trabalho de fim de grado, teu TCC, em outro país.
e eu espero que você tenha um bom domínio do idioma. Cara, foi a primeira frase que eu escutei, a hora que eu pisei lá em cima para defender meu trabalho, sabe? Eu dá vontade de escorrer aquela lagriminha assim de desespero. Putz, o que eu tô fazendo aqui? O que eu achei que eu sabia espanhol o suficiente para vir aqui? Não, me deu um desespero total. Fui, defendi o trabalho, logrei um 10, foi tipo assim, superou todas as minhas expectativas, tanto a qualidade do trabalho quanto a minha apresentação. E daí que eu vi que, tipo, cara, tá funcionando, funciona, eu realmente consegui aprender, consegui absorver tudo que eu não tinha conseguido todo esse tempo. E aí foi uma super comemoração, tanto com a minha orientadora. E aí chegou a hora de voltar para o Brasil, o intercâmbio acabou, aproveitei tudo que tinha para aproveitar, aprendi o que eu queria realmente aprender, que era o idioma, e de quebra ainda fiz meu TCC por lá, e aí eu voltei para o Brasil. Isso foi em 2013, foi bem na época da greve das universidades, então minha universidade estava em greve e eu ia ficar 3 meses sem aula. O que fazer em 3 meses, né? Se eu não consigo nem começar a trabalhar, precisava de um dinheiro entrando, como é que faz? Eu comecei a dar aula particular de Química, Física e Matemática, da área de exatas. E nisso, um dia dando aula, e lá nessa escola que eu tava, faltou a professora de espanhol. E o aluno ali sentado esperando. E o pessoal doido lá da secretaria, não sei o que, a professora não veio, não avisou, blá. Aí eu saindo da minha aula, eu falei, o que ele vai ver? E ele pegou, me mostrou, abriu a apostila, mostrou isso aqui e tal. Eu falei, tá bom, eu dou aula pra ele agora. Daí todo mundo, mas você é professora de Química, Matemática e Física, vai dar aula de espanhol? Daí eu falei, não, eu tô voltando do intercâmbio e tal. Expliquei, contei a história meio resumida, né? E fui dar aula pro menino. E aí, dei aula, o menino adorou e na outra semana ele pediu pra fazer aula comigo de novo. E assim foi, totalmente sem querer. Tipo, eu não tinha nenhuma intenção de dar aula de espanhol. E pá, a hora que eu vi, eu tava lá e um outro, e o aluno que vai mudar pra... Tinha um outro aluno lá que apareceu, ele vai mudar pra Espanha e precisa do espanhol e tal. Aí o outro, não sei o que do meu trabalho. E foi surgindo, sem eu nem me dar conta. A hora que eu vi esses 3 meses que eu não tinha, teoricamente, nada pra fazer, que eu tava esperando a faculdade voltar e tava ali só pegando um bico, sabe? Eu tava dando aula de espanhol quase todos os dias. Então foi muito assim, as coisas aconteceram bem sem querer. Tanto lá no intercâmbio também e a hora que eu voltei pra cá. E aí voltou a faculdade e tal, voltei à minha rotina normal e fui parando um pouco com as aulas. Eu dava aula paralela de espanhol, mas não com a mesma frequência. E aí comecei a voltar a participar dos congressos e tal. E teve um congresso logo depois aqui em Curitiba. E era um congresso internacional e estavam recrutando tradutores simultâneos. E me cadastrei, me chamaram e fui para lá para fazer a tradução. Então eram os 3 idiomas da conferência, português, espanhol e inglês, e cada palestra que tinha uma pessoa ali traduzindo. Então, se a apresentação era em inglês, você traduzia para espanhol. Ou para português, né? Ou se era espanhol, traduzia para inglês, e ia, assim vai. E eu comecei a fazer as traduções nessa conferência, mais especificamente, e foi onde eu comecei a ter um contato muito mais próximo com os latinos americanos. E aí eu fui percebendo, gente, eles conversam entre si, eles dão risada, eles se entendem. E aí fica aquele bolinho de brasileiro ali do lado sem conseguir falar. Enquanto aqui tá um uruguaio, um mexicano, um colombiano, todo mundo junto, misturado, dando risada. No meu país não fala assim, você tá louco? Como não pode falar isso de jeito nenhum no meu país? E eles tirando sarro dentro do mesmo idioma, conversando, tipo, super aproveitando a cultura um do outro, aquela troca de conhecimento muito bacana e um bolinho de brasileiro isolado. Era toda vez que eu ia para a conferência, era a mesma coisa. Aquele bolinho de brasileiro e o resto todo mundo ali junto. E aí eu fui conversando, o tempo todo conversando com eles e aprendendo e tal.
E fora todo o conhecimento de bagagem de viagem, desde a época da volta do intercâmbio até agora, porque o mochilão faz parte da minha vida por 100%. Até a primeira oportunidade, bora sair mochilar. E aí que surgiu a ideia desse canal, de juntar tudo isso, de trazer o conhecimento que realmente me fez muita falta quando eu precisei. E eu vi que fez falta para muito brasileiro, para muitas pessoas que estavam lá comigo e que não conseguiram aproveitar. Até hoje até esse tempo atrás, eu estava falando com a minha amiga de lá e ela falou exatamente isso. Ela viu uma postagem do canal e me mandou um áudio falando: cada vez que eu vejo uma postagem do espanhol na sua viagem, eu vejo que eu não aproveitei a oportunidade que eu tive. Eu fugia das situações que me forçavam a aprender. Então hoje eu vejo que eu não sei o espanhol. Eu podia ter aprendido muito mais no intercâmbio. E a gente ficou na mesma temporada lá, a gente morou na mesma cidade. E é isso. É isso que eu tento trazer para vocês. A oportunidade de uma viagem, às vezes você não precisa passar um ano, mas você tem uma oportunidade imensa de uma viagem de você expandir o teu conhecimento, de você trazer na bagagem cultura, de trazer conhecimento daquele país, de trazer história para contar, de experiência. E é isso que eu tento trazer aqui para vocês, com cada vídeo, com cada post, coisas que vão te ajudar. Você vai juntando as pecinhas e vão te ajudar demais a ter uma experiência completa de viagem, que é isso que faz a diferença. Então, você vai muito mais preparado para a tua viagem e volta com uma experiência imensa, coisas que você consegue aproveitar. Então, e tanto essa minha amiga me falou: olha, se hoje eu tivesse a cabeça que eu tenho, eu aproveitaria muito mais o intercâmbio. Eu me forçaria a aprender. E é isso, gente. Toda viagem, se você se força, você se prepara previamente com conhecimentos que você vai usar, porque eu me preparei 3 anos para viajar, no caso coincidiu com intercâmbio, mas poderia ser uma viagem, poderia ser umas férias de 30 dias. Eu me preparei 3 anos e cheguei lá, não consegui aproveitar. Então, eu vejo que tem muita coisa que falta nesse ensino formal, nessa 2 vezes por semana, 2 horinhas e tal e tal. Você não consegue realmente aproveitar a tua viagem, desenvolver a fala. Você acaba aprendendo muito mais coisas que você não usa no dia a dia. E isso para mim ficou muito, muito claro no intercâmbio, porque 3 anos de esforço, chegar lá e não conseguir falar, né? Então, aí, esse canal eu quero trazer para vocês isso, dicas úteis, dicas que você realmente vai usar, o espanhol que você realmente vai usar na tua próxima viagem. Então, pessoal, para quem queria saber a origem do canal, como é que é essa história por trás, tá aí o vídeo para vocês. Deixem aqui nos comentários, façam perguntas, que eu vou responder com o maior carinho e nos vemos no próximo vídeo. Até!